Olá, irmãos da Diocese de Lusiânia. Eu sou a Érica Rodrigues, faço parte da Renovação Carismática Católica na nossa Diocese. Sirvo no grupo de oração Rainha da Paz, que fica na cidade de Valparaíso. E hoje nós temos mais um vídeo nessa sequência da informação online. Nós estamos na apostila Grupo de Oração e hoje nós vamos falar sobre o capítulo 4, que é as estruturas necessárias ao grupo de oração da RCC, parte 1. Para começar, nós precisamos lembrar que o grupo de oração é essa estratégia de Deus para nos alcançar, para alcançar mais irmãos, para que Ele derrame o seu amor nos nossos corações definitivamente. E como é uma estratégia tão preciosa, onde o Espírito Santo é derramado, nós precisamos zelar para que isso aconteça. E por isso existem estruturas que vão favorecer essa ação do Espírito Santo. Quem conduz o grupo de oração, quem faz o batismo no Espírito Santo acontecer, é o próprio Espírito Santo. E por isso nós vamos somente favorecer. As nossas estruturas são para isso, para que o batismo no Espírito Santo aconteça. E o primeiro tópico dessa estrutura do grupo de oração é a pessoa do coordenador, que é esse servo, como todos os outros, chamado por Deus a exercer a liderança durante um tempo. Esse coordenador nasce do coração de Deus, é chamado, é preparado, é capacitado, conforme a vontade de Deus, para conduzir o grupo de oração por um tempo determinado. É uma pessoa que deve zelar pelo grupo, ter planejamento, ser um bom pastor, acolher os irmãos, saber a hora de exortar, não diminuir, não discriminar nenhum irmão. É essa pessoa que vai, antes de mais nada, estar conectada à igreja, conectada às outras instâncias da renovação na sua paróquia, na diocese, no estado e no nacional, para trazer as moções que são faladas para o seu grupo de oração. Então, o coordenador é esse servo chamado por Deus para que ele possa conduzir os outros servos nessa missão de ser o lugar de encontro de todas as pessoas com a pessoa de Jesus. O coordenador, ele precisa ter algumas habilidades, como eu falei para vocês, de planejar, de ser um bom pastor. E quando eu falo habilidades, irmãos, habilidades podem ser exercidas, podem ser exercitadas, podem ser adquiridas. Então, às vezes, um coordenador tem mais uma habilidade, o outro tem mais aquela, e eu não tenho tanta essa habilidade. O Senhor nos dá a oportunidade para desenvolver essas habilidades. E durante o tempo de coordenação, nós acreditamos que nós estamos servindo ao Senhor, que nós estamos oferecendo um trabalho, mas muito mais é o Senhor quem está trabalhando em nós. Então, o tempo que é limitado, ninguém deve coordenar para sempre, né? É um tempo de graça na vida desse irmão e deve ser na nossa vida também, acolhendo o coordenador como uma bênção, já que é ele que vai à frente, é ele quem vai se dedicar, ele que vai gastar mais horas, mais tempo, mais suor, mais lágrimas pelo grupo de oração naquele tempo que ele foi chamado. Por isso ele é uma bênção. E ex-coordenador também deve ser uma bênção. Não à toa, o ex-coordenador também deve participar do núcleo de serviço, que é o segundo tópico desse capítulo. O núcleo de serviço, que é formado pelos irmãos que são chamados pelo coordenador a coordenar os ministérios e serviços, são essas pessoas que, junto do coordenador, irão interceder pela reunião de oração, pelo grupo de oração como um todo. São essas pessoas que vão escutar primeiro de Deus para que depois aconteça no grupo de oração. É como uma cascata. O núcleo de serviço recebe as moções que depois serão derramadas no grupo de oração. E deve ser também formado por pessoas maduras, equilibradas, que tenham certa discrição, que tenham zelo pelo grupo de oração, que tenham compromisso também. Então, são os coordenadores dos ministérios, o coordenador atual do grupo de oração, o ex-coordenador, se assim for prudente, né, se der para essa pessoa continuar no núcleo, também o secretário e o tesoureiro, que compõem o núcleo de serviço no grupo de oração.
que vão preparar a reunião de oração, vão interceder pelo grupo de oração, vão planejar as ações do grupo de oração, vão pastorear os demais servos. Essas são as funções do núcleo de serviço. E quais são os outros tópicos desse capítulo? São os outros ministérios que compõem o grupo de oração. Então, nós temos o Ministério de Música, que é um serviço que aproxima as pessoas de Deus. Cada ministério é um serviço que tem como objetivo fazer esse encontro pessoal com Jesus, do nosso irmão que está indo até lá. O Ministério de Música serve para isso. O Ministério de Pregação também, para levar as pessoas a terem esse contato. Ministério para crianças e adolescentes. Ministério jovem, Ministério de intercessão, Ministério de formação, de promoção humana e todos os que forem necessários para cada realidade de grupo de oração. Nem sempre os grupos de oração terão todos os ministérios. Para cada realidade exige um ministério diferente. Então, esses ministérios prestam serviço ao grupo de oração. E é por isso que nós precisamos dar o nosso melhor para que esse encontro pessoal de cada pessoa aconteça com Jesus. É por isso que nós precisamos preparar o grupo de oração, servir no grupo de oração com total zelo e total dedicação dentro das nossas condições, dando o melhor mesmo para que ele aconteça, para favorecer esse batismo no Espírito Santo, que tanto muda a nossa vida, dá sentido para a nossa jornada, nos fortalece rumo à caminhada para o céu. Então, basicamente esse é o capítulo 4, que fala dessas estruturas de serviço, né? A pessoa do coordenador, o núcleo de serviço e os demais ministérios e equipes de serviço. Por que existe isso? Porque nós temos uma missão. O Senhor nos chamou para uma missão. Deus te chamou para uma missão. E no grupo de oração é onde você pode exercer a sua missão, que é tão orgânica, que o Senhor chama tão profundamente, onde você pode oferecer o seu melhor. E eu quero te convidar ao final desse vídeo a oferecer o seu melhor no seu grupo de oração, a se dedicar ao seu grupo de oração, estando numa coordenação, ou no núcleo de serviço, ou no ministério, fazer com amor, com zelo, com dedicação, para que a graça de Deus aconteça, que não depende de nós, mas que nós podemos favorecer. Que Deus te abençoe, nós nos encontramos por aí.